Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma reunião do Ministério IAFIV e queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar com vocês neste momento, engrandecendo o nome do Senhor. O Salmo de número 19, no versículo de número 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. 3 coisas o Senhor nos apresenta aqui. Primeiro, que a lei dele é perfeita. Tudo feito para nos auxiliar e nos dar o melhor. Segunda coisa, os seus princípios são retos e são feitos para iluminar os nossos olhos e nos dar direção. O terceiro, o temor do Senhor é limpo e as ordenanças do Senhor são verdadeiras e elas interagem e são inteiramente justas. Com base nessa palavra, nós queremos dar início à palavra do Senhor, mas antes, porém, vamos orar. Pai Santo bendito, entramos na sua presença em nome de Jesus, te pedindo que a tua grandeza, o teu poder esteja em cada lar que está agora nos acessando, que sejam alcançados também os nossos irmãos que estão em hospitais, enfermados ou não, que estão a trabalho ou não, Senhor, que estão em visitas ou não. Pai, que todos eles sejam visitados de maneira que o esperado, aquilo que cremos venha acontecer, a cura, o restabelecimento físico de cada um dos enfermos e também, Senhor Jesus, a restauração física dos trabalhadores, dos médicos e outros profissionais que estão envolvidos no processo, todos sejam alcançados e igualmente abençoados. Senhor, esteja conosco, caminha conosco nesse culto e que nós possamos crescer e nos alimentar ainda mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim crendo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Para onde eu irei? Essa pergunta vem no momento em que Jesus se define como o pão da vida. Entre os seus discípulos, ele não foi bem interpretado. E é fato que ele fez uma alusão ao maná que desceu no deserto. O maná que tinha o compromisso de alimentar o corpo. E disse: aqueles que se alimentaram pereceram. Seus ouvintes estavam um pouco desatentos e não entendiam o que ele estava dizendo. Interpretaram mal a sua afirmação, pois atentaram pelo sentido literal, como se alimentar. Como Jesus é o pão da vida. Ele usou essa ilustração para, de certa forma, ilustrar a qualidade da intimidade que há entre ele, Jesus, e o seu povo, Deus e o seu povo, Cristo e o cristão. De uma forma clara, ele diz que essa união espiritual que é de Cristo com o seu povo é que traz sustento à nova vida que nós temos hoje. É representada posteriormente pela união da videira e seus ramos. Está escrito lá no livro de João, capítulo 15, no verso número 1 ao versículo número 8. O importante e o que é o fato importante que aconteceu nessa leitura é que Pedro, o mais impetuoso dos discípulos, aquele que agia de forma impetuosa, de forma estranha até ao princípio da fé, surpreendeu o mestre ao permanecer, porque percebeu algo sobrenatural em Jesus. Naquele momento ele já tinha tido outras experiências, mas naquele momento ele teve uma experiência sobrenatural, uma experiência que fez com que ele enxergasse em Jesus o que ele não tinha visto ainda. E ele compreendeu a diferença de Jesus e seguir a Jesus pelo que perece e seguir a Jesus por aquilo que é eterno. Entre os discípulos, Jesus teve desistências. E por conta desse desistir, ele fez uma proposta, ele fez um desafio aos seus discípulos.
e disse lá em João 6,66: quereis vós retirar-vos? Porque muitos dos que caminhavam com Jesus naquele momento o haviam desistido, haviam abandonado a fé. E ele faz esse desafio aos 12: quereis vós também retirar-vos? Isso nos leva a uma proposta entre fé e realidade. A maior vantagem que foi apresentada aos cristãos e aos homens nos dias de hoje é a mesma que for apresentada aos homens que saíram do Egito. E fora apresentada de uma maneira que eles também aceitaram como uma forma literal. Movidos pela promessa. Qual promessa? De deixarem de ser escravos para serem senhores, de sair de uma terra que não era deles para ir por uma terra que mana leite e mel. Essa proposta fez com que seus olhos e seus corações se enchessem de alegria e, ao invés de proferir fé, muitos deles viveram uma realidade humana, expectativa, deixariam de ser os que sofriam para começar a ter uma vida confortável, digna e honrada. Essa proposta, que ainda é feita nos dias de hoje, faz com que o nosso entendimento com relação a Cristo seja um pouco conturbada, seja um pouco atabalhoada. Veja, quando Moisés leva o povo para fora do Egito, a proposta inicial era de ir para adorar ao Senhor, para prestar culto a Deus no deserto. Eles não iriam para outra coisa a não ser passar primeiramente pelo deserto, mas no deserto prestariam culto a Deus. E tinha alguns princípios, como nós lemos, os princípios do Senhor são perfeitos, são corretos, são retos e são verdadeiros. Muito bem, quando Moisés faz essa proposta, o que ficou foi o literal: nós vamos ter condições de conquistar territórios, vamos ter condições de ter vida digna, vamos ter condições de deixarmos de ser escravos e vamos passar a ser senhores e vamos ter uma vida confortável. Quer dizer, isso foi mais importante do que a proposta de serem livres. Meus queridos, essa proposta nos afeta hoje. Lembre-se que, para que as coisas acontecessem, foi necessário alguém ter fé, mover-se em fé. E essa condição da fé, e é isso que é importante que eu quero ressaltar a você, a fé, ela se consolida na adversidade e mostra os seus sinais na alegria. Ou seja, eu fico firmado quando estou no deserto, quando estou em lutas, quando tenho uma promessa, mas ainda não conquistei, quando tenho uma promessa, mas entendendo que aquilo é uma parte que vai me trazer conforto, mas não é o tudo de Deus está no eterno, está naquilo que não perece. Por isso é importante, entre fé e a nossa realidade, enxergarmos as crises, enxergarmos as adversidades, entendermos essas condições para, como Pedro, termos um passo de fé sobrenatural, ver em Jesus mais do que aquilo que a nossa vida humana necessita. Lembre-se, a fé se consolida na adversidade e mostra seus sinais quando nós estamos na alegria. Como no caminho da promessa à terra prometida, hoje temos percebido que a crise tem a habilidade de provar sentimentos ocultos ou destampar ou descobrir sentimentos ocultos. Os seus sinais são logo manifestos quando isso acontece. As crises têm essa possibilidade, a crise possibilita essa descoberta. Quais são elas? Primeiro, desistência, intolerância, impaciência, desarmonia, angústia e por aí vai. Publiquei nessa semana no Facebook da igreja uma frase que diz assim: não espere uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Não espere uma crise para descobrir o que é importante. Veja, quando Jesus se manifestou como o alimento, a interpretação não fora ao intento que Jesus lançou. Apenas um entre os 12 se manifestou e compreendeu que Jesus deveria ser seguido por aquilo que ele é, pela promessa eterna que ele tem em nossas vidas, pelo alimento que nos dará a condição de passarmos pelas adversidades sem sofrermos danos.
Afinal, a promessa não desaparece com o tempo. Ao contrário do que aconteceu com o povo no deserto, que foram vencidos pelo tempo, porque prestaram o primeiro culto, mas até chegar a promessa, houve um espaço longo, e esse espaço longo, as crises foram manifestando tudo aquilo que estava em seus corações, tudo que estava em oculto. Deus nos preparou para termos alimento, e alimento permanente. Fé versus realidade. O que deve vencer é a fé. O que Pedro enxergou? Vamos ver o que Pedro enxergou? Diante do desafio de Jesus, Pedro resume a visão dos que percebem a Jesus de algo mais de que um mero pregador. Ele viu em Jesus mais do que um pregador, mais do que foi João Batista, mais do que tudo, mais do que eram os profetas que falavam de promessas, mas Jesus já era a realidade. Jesus já mostrava-se real, já mostrava a realidade das suas promessas e fazia milagres segundo as necessidades que haviam. A quem iremos, disse ele, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro viu isso. Para compreender a profundidade da resposta de Pedro, é preciso mais do que desejar as palavras de vida eterna. Nós não podemos apenas desejar as palavras de vida eterna de uma forma ideológica, de uma forma idealizada, mas que nunca vai se manifestar, e darmos atenção àquilo que é material de maneira mais intensa, mais importante, como nos dias de hoje. Insegurança, para onde as pessoas irão? Muitas pessoas estão pensando, e se eu perder emprego, para onde eu vou? E se eu não tiver isso, e se eu não tiver aquilo, para onde eu vou? Como eu me manterei? Como eu sustentarei a minha família? De que forma terei conforto? Enfim, são tantos porquês que vêm surgindo, e o Senhor Deus fez Pedro enxergar que o eterno, que crer no Senhor é mais do que acreditar em palavras de vida eterna, mais do que desejar ter uma vida eterna. É preciso, aliás, mais do que ouvir, é desejar as palavras de vida eterna em tempos de aflição. Toda a palavra de Jesus em momentos de aflição, se ouvida com clareza, ela nos traz vida, nos traz esperança, nos traz força. Toda a palavra de Jesus tem vida quando é ouvida e quando é lida na própria palavra. Pense nisso. A conclusão de Pedro na obediência da fé diz o seguinte: Pedro concluiu com absoluta verdade. Para onde eles iriam se só Jesus tinha a palavra de vida eterna? Só ele tinha em si a capacidade de cumprir tudo aquilo que havia prometido. E nós temos crido. Versículo 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, ele atribuiu a Jesus Cristo mais do que um mero pregador, mais do que alguém que traz boas novas, o autêntico Filho de Deus, aquele que desceu do céu verdadeiramente para nos resgatar, para trazer alimento sólido à nossa vida. Mas do que crer? Mas o que crer em quê? Primeiro é preciso crer, é preciso segui-lo na vida ministerial, social, profissional e emocional. É preciso seguir crendo que o Senhor Jesus tem um propósito na nossa vida ministerial, na nossa vida social, na nossa vida profissional e emocional. Esse conjunto, esses âmbitos da vida do homem precisa estar conciliado, e nelas precisam estar expressa a nossa fé. Eu não posso ser alguém que trabalha com um propósito diferente e com um comportamento diferente dos meus princípios. Eu não posso ter princípios diferentes em áreas diferentes. Meus princípios expressa o caráter de Deus em mim, expressa o caráter transformado, e mesmo no ambiente profissional, mesmo no ambiente emocional, familiar, ministerial, é dessa forma que eu preciso ter a expressão do crer na minha vida. Tendo cuidado de não ser levado por qualquer sorte de doutrina, qualquer novidade, qualquer ação que traga alguma coisa de agradável aos olhos. Ter o cuidado de não andar por aí como ovelha sem pastor, procura de respostas, esquecendo que Jesus é a resposta certa
para qualquer tipo de hora, para qualquer tipo de momento. Ele nos propõe e convida a andar com novidade de vida, porém com fidelidade. O sincretismo pessoal tem refletido na adoração de todas as igrejas, ou de muitas igrejas. O nosso sincretismo, aquilo que nós acreditamos, às vezes passa a ser muito mais importante do que aquilo que está escrito. E essa forma tem atrapalhado, afetado a liturgia que Deus estabeleceu para si. E isso tem dificultado muito para saber como ir, onde ir e como devemos adorar ao Senhor. O deserto traz muitos ensinos. Jesus diz que devemos passar pela porta estreita. Porta estreita que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 em diante. Veja só, o que Deus pede para que a gente creia. Primeiro, que nós precisamos segui-lo em todos os aspectos da nossa vida, ministerial, emocional, profissional e familiar. Nós precisamos segui-lo dessa forma. Que nós precisamos crer nele e não usarmos o sincretismo. O que é sincretismo? Uma mistura daquilo de que acreditamos. Sincretismo de uma religião, de outra religião, isso é bom dessa religião, aquilo é bom na outra religião, aquilo é bom, e assim vai indo, soma-se, e nós queremos servir a Deus com esses princípios. Isso tem afetado a nossa fé, afetado a nossa liturgia, afetado a nossa adoração, e obviamente o Senhor Jesus tem pedido para que nós venhamos a andar com Ele como aquele que passa pelas portas estreitas, que anda pelo caminho estreito. E ele faz isso, é lógico, com uma alusão ao deserto. O deserto é um lugar amplo. Característica do deserto, ele é amplo. Primeiro, ele é muito grande, ele é muito largo. Segundo, todos os lados, a partir de um determinado momento, parecem iguais. No deserto, nós perdemos a noção de distância. E o pior de tudo, nós perdemos a noção de sede e de fome. Isso são características do deserto. Por isso Jesus falou que nós precisamos passar pela porta estreita. Porta estreita refere-se de verdade à capacidade de compreender cada um desses elementos que nós elencamos no deserto, que no deserto possui com abundância, que nós precisamos ter consciência e nos limitar. Primeiro, nós precisamos limitar os nossos acessos, aprender a dimensionar valores, aprender a dimensionar distância e principalmente sabermos quando temos sede e fome. E quando não conhecermos esses sentimentos, bebermos sem termos o sinal de sede e comermos sem termos o sinal de fome. Porque no deserto a gente acaba se envolvendo com muitas coisas. Quantas são as pessoas que acabam saindo de casa para se alimentar e voltam com fome, mas completamente fora de si. Perdem a noção do que devem realmente comer. Há tanto espaço, há tanta liberdade, que acabam perdendo o sentido e o caminho. Como reconhecer o caminho? Como reconhecer o caminho estreito? No caminho estreito, nesse caminho estreito, não se leva bagagem. Primeira coisa, no deserto não se leva bagagem. Jesus Cristo falou para ninguém levar isso. Deus, quando tirou o povo do Egito, falou: vocês saiam como estavam, não precisa pegar nada, saiam do jeito que está. Tanto que ele não marcou hora. Quando ele disse saiam, e era para sair naquele momento. Eles fizeram a sua última refeição de um pão que não deu tempo nem de cozer como deveria ser feito. Eles fizeram um pão sem fermento, para mostrar verdadeiramente que o que eles iriam ter de suprimento seria no Senhor. O Senhor é o pão da vida. Guarde essa palavra. Ele é alimento para a nossa vida, fazendo com que nós iremos entender a diferença entre o que é humano, que é material, que é perecível, e daquilo que é eterno. Nós vamos viver no Senhor em fé, o melhor dessa terra, mas o nosso maior prêmio não está na terra, está na nossa morada eterna com o Senhor. Para onde irei eu? Bem, como Ele nos ensina, principalmente não esqueça de beber água quando estiver no deserto. Mesmo que não esteja com sinais de sede, isso faz toda a diferença. Ele nos ensina que bagagem no deserto causa grandes compromissos, grandes complexos e grandes problemas. No deserto não se leva bagagem. E ele faz uma alusão
a bagagem significando pecado. Pecado é tudo aquilo que nos faz errar o alvo. O apóstolo Paulo diz que aquilo que eu quero fazer, muitas vezes não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer, às vezes eu faço com muita facilidade. O que é isso? Para os homens nos dias atuais, é a capacidade de errar. Ninguém quer errar, mas acaba errando, porque leva em si uma bagagem chamada pecado, marcas, emoções nas suas almas, marcas, acessos que nunca deveriam ter sido feitos e que a partir de um determinado momento começam a dominar nossos desejos, nossas vontades, e isso acaba complicando o nosso caminhar. O livro de Romanos fala isso. Romanos 6, 2 diz: nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele? Então não leve bagagem, não traga as coisas dos homens, as coisas humanas, como sendo mais importantes do que as coisas espirituais e eternas. O Senhor sabe que você precisa, sabe que eu preciso, e certamente nos proverá de tudo o que é necessário. Ele nos ensina como viver no caminho estreito, aproveitando as coisas do mundo através da renúncia. Sabe, queridos, nós vamos precisar do dinheiro para viver, nós vamos precisar dos alimentos para nos nutrir, nós vamos precisar de roupas para nos vestir, mas nada disso vai nos fazer mais importantes e melhores para Deus do que só nós mesmos. Então ele nos ensina como caminhar com todas essas coisas. Primeiro, renunciando os valores sendo menos importantes, fazendo com que esses valores sejam menos importantes do que a nossa vida em Deus. Marcos 8:34 fala sobre isso. E diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a sua cruz, carregar a sua cruz é carregar aquilo que de verdade nós recebemos a partir dele, a partir da vida que recebemos em Cristo Jesus, e não aquilo que carregamos quando estávamos sem Jesus. A cruz que carregamos hoje é os nossos desafios de renúncia e tudo aquilo que o Senhor nos deu para carregarmos, que é fé, que é amor, que é comunhão, devemos carregar com tranquilidade, porque isso não causa dificuldades e nem nos impossibilita de transitarmos dentro dos ambientes que queremos caminhar. É forte isso, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse se salvará. Qual a conclusão que chegamos a partir disso? Para onde nós iremos? Para onde eu irei? Eu quero te dizer que você deve ir para o centro, deve correr para o centro da vontade de Deus, que percorre o caminho através da renúncia, fruto da compreensão do que é e do que tem real valor. Lutas, espinhos e dificuldades só valorizam os campeões. Nosso destino literal e espiritual é o que está em Êxodo capítulo 3, verso 8. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Egípcios aqui é o mundo, todas as concupiscências, tudo aquilo que nos prende. O Senhor veio para nos livrar de todas essas amarras e todas essas prisões e tirar-nos daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel. Esse é o propósito de Deus. Para onde nós iremos? Quando tudo ficar difícil, para o centro da vontade de Deus. Vamos ter espinhos, vamos ter dificuldades, mas nele teremos também todas as soluções. Se você recebe essa palavra, deixe ela progredir em seu coração. Se para onde eu irei te preocupou antes, quero que o Senhor te dê paz agora. Vamos orar? Pai eterno, nós que compartilhamos essa palavra nesse momento, queremos crer que muitos que estavam preocupados em te seguir e como te seguir, tenham hoje entendimento e esclarecimento suficiente para saber que o Senhor é alimento espiritual para a nossa inteligência, para a nossa sabedoria, porque com inteligência e sabedoria nós suprimos os nossos trabalhos, suprimos as nossas famílias e abastecemos o nosso ministério. Com sabedoria e inteligência nós agradamos ao Senhor e nos livramos, meu Deus, daquilo que tanto nos oprimia no passado. O que vestir, o que ter, a Tua palavra diz que tudo isso já está previsto por Ti,
porque o Senhor sabe vestir as ervas dos campos, sabe cuidar das árvores dos céus, das aves dos céus. O Senhor tem direção para todas elas. Que neste momento, Senhor, cada pessoa que nos ouviu, Senhor, comece a permitir-se ser cuidado e alcançado dessa maneira. E as aflições, meu Deus, que tirava-lhes o sono, que trazia um sentimento de desânimo, que fazia com que eles caminhassem com o Senhor através da fé, Senhor Jesus, de uma realidade apenas, de ter, Senhor Jesus, uma conta paga, de obter riqueza, de morar em um lugar confortável, que esses sinais sejam, que esses motivos sejam removidos dos nossos corações e que no lugar deles venha o Senhor Jesus habitar aquilo que de verdade é eterno, aquilo que nos permite, Senhor, conquistar todas essas coisas, porque a Tua palavra diz, se nós crermos no Senhor de todo o nosso coração e entregarmos a nossa vida a Ti, as demais coisas o Senhor nos acrescentaria. E eu te peço, Senhor, que muitos agora estejam renunciando, Senhor Jesus, a práticas que os mantiveram reféns por muito tempo. Eu sei que não é fácil abandonar o pecado, mas a Tua palavra diz que quando nós invocamos o Seu nome, o Senhor vem em nosso auxílio. Vai em auxílio a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, essa jovem, essas pessoas que hoje querem ter uma vida nova em Cristo Jesus, que eles sejam libertos, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos tirar do Egito, nos tirar de um mundo tão pecaminoso, tão cheio, tão comprometido, Senhor Jesus, com o que é matéria, com o que é temporal, e que não conseguia enxergar, Senhor, a beleza da Tua vinda à terra, porque o Senhor desceu dos céus para nos alimentar, nos suprir de tal maneira que tenhamos desejo de estar contigo eternamente, que esse desejo venha superar, Senhor, qualquer outro que hoje esteja correndo no coração e na vida de cada uma dessas pessoas. Liberta-os de vício, liberta-os de práticas inadequadas, inapropriadas, e os fortaleça para que seus ministérios sejam fortalecidos, restaurados, meu Deus, e muitos comecem a retornar para a casa do Pai e viver como ovelhas que têm pastor, que sabe cuidar das suas lãs, que sabe alimentá-las, que sabe levá-las a lugares seguros. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que todo abandono do pecado venha a ser, Senhor Jesus, coroado com libertação e alegria. Oro, Senhor, para que as aflições venham salientar a nossa fé, consolidar a fé de cada uma dessas pessoas, aqueles que são únicos cristãos em suas casas, possam ter a alegria de ter os seus parentes todos alcançados por essa palavra de libertação e também, Senhor, motivação, porque sabemos que o Senhor nos preparou o que é bom, perfeito e agradável, e se hoje essas pessoas não estão vivendo essas condições, é porque não te encontraram na beleza da Tua santidade. Eu oro para que esse reencontro consolide todos esses princípios nas suas vidas. Oro pedindo que haja regresso, conversões e salvação. E se há pessoas que querem se entregar a Cristo Jesus, que se converter agora, se reconciliar, que faça essa oração comigo. Diga: Senhor, eu me arrependo do meu passado, eu me arrependo dos abandonos, eu te peço perdão pelos pecados conscientes ou não, e peço que o Senhor me aceite e que me receba como filho em Tua casa. Escreva o meu nome, Senhor Deus, no livro da vida e me dê, Senhor, o anel como foi recebido o anel do pródigo, fazendo uma aliança permanente comigo. Senhor Deus, que todos os nossos pecados, os meus pecados, sejam lançados no mar do esquecimento e que uma nova vida venha a surgir a partir de hoje. Amém, amém e amém, Senhor. Pai, esses que oraram dessa maneira, eu te peço em nome de Jesus que sejam, Senhor Jesus, inseridos no livro da vida. Que eles possam estar regressando para a igreja, Senhor Jesus, nos primeiros dias em que a igreja se abrir e se confirmar, Senhor Jesus, como um filho amado e que é, Senhor Jesus, um homem e uma mulher que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Assim te peço, Senhor, que confirme a inscrição do nome deles no livro da vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você que quer confirmar esse assunto, pode entrar em contato. Nós temos aí o nosso e-mail, iafive@12, é isso? iafive@iafive12gmail.com. É isso? Vamos repetir? Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau.